Prontos? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Estão vendo aí minha tela? Tudo certinho, Má. Gente, desculpa, é que eu peguei aqui outro computador para ver se melhorava a câmera. Acho que acabou dando no mesmo, mas enfim. Vamos lá. Boa noite para todos vocês. Tem alguém aí do meu time? Manda um alôzinho no chat. Ainda dá tempo de convidar alguém que você estiver sentindo falta aí. Principalmente as mães TEAs, elas precisam participar dessa aula hoje. E é exatamente esse tema que eu vou falar: óleos essenciais no suporte nas comorbidades do autismo. Primeiramente, eu vou me apresentar um pouquinho. Para eu passar a tela, é só dar Enter, gente? Má, ou Enter, ou setinha para o lado, ou setinha... Aí, foi. Achei. Bom, eu sou a Marcela, eu sou mãe do Christian, que é autista, ele tem 12 anos. O Christian já está no 7º ano, eu já passei aquela fase mais difícil, em que a gente sonha que o filho fale uma palavra, que ele olhe nos nossos olhos, que ele coma sozinho, que ele se comunique de maneira eficaz. Tem algum microfone aberto? Vou pedir para vocês desligarem, por favor. Então, já passei por diversas situações nessa jornada do autismo, não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona, e por isso a gente precisa de muito suporte, físico, emocional, espiritual, familiar e por aí vai. E ao longo desse caminho, eu comecei a me envolver com essa causa. Então, eu tenho um instituto, eu sou coordenadora de um projeto chamado CRI, que ajuda adolescentes autistas. Além disso, eu luto por políticas públicas, e aqui em Mogi das Cruzes, São Paulo, minha cidade, nós já tivemos algumas conquistas: a carteirinha de identificação, a CIPTEA, a conquista da 4ª clínica escola do Brasil, e eu escrevi um livro também chamado Este Lugar Também é Meu, e eu depois vou lançar um desafio com vocês para eu sortear, vocês conhecerem um pouquinho. Esse livro fala sobre inclusão da pessoa com deficiência e autista em todos os lugares. Então vamos lá. As principais comorbidades no TEA são os transtornos de ansiedade, TDAH, epilepsia, problemas intestinais, alergias respiratórias e alimentares, distúrbios do sono. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a tela direitinho, mas printa para vocês verem depois, ou tentem me sinalizar aí que eu repito. Bom, sabe-se que autismo não é só genético. Os profissionais mais atualizados que saíram, né, daquela caixinha, eles entenderam que os fatores externos, eles também são um gatilho para o TEA. Então, por isso que é muito importante a gente olhar essa criança como um todo. Ela não é só cérebro, mas ela é um todo. E sabe-se que o intestino, por exemplo, ele é o segundo cérebro. E 90% das crianças autistas, elas possuem algum tipo de disfunção intestinal. Eu até coloquei aqui: toda doença começa e termina no intestino. Não estou dizendo que autismo é doença, tá? Eu sei que não é. Mas as comorbidades do autismo, elas são, e o intestino é a grande chave ali para que essa criança fique bem, fique mais regulada, para que ela tenha qualidade de vida, saúde. Não sei se você vai se identificar, mas a maioria aqui, se perguntar se tem um filho autista, se tem um sobrinho, um primo, você vai dizer: não, realmente ele tem problema intestinal, ele tem alergia respiratória, ele tem intolerâncias alimentares. Então, não é um caso isolado, é muito recorrente. Existem mais células no intestino do que no corpo inteiro. As células do corpo são elevadas a 10, a 13 é do intestino.
elevado a 14. 90% de toda a serotonina, que é aquele hormônio muito conhecido, que os atletas buscam muito, que é o hormônio do bem-estar, da alegria. Esse hormônio, ele é produzido ali no intestino. Então, por isso que essa criança, esse adulto autista, ele precisa ter o seu intestino melhor, melhorando a alimentação, usando a suplementação necessária, utilizando óleos essenciais, se alimentando corretamente. Além disso, 80% do sistema imune, ele também está ali na parede do intestino. Isso aqui já falei. Então, eu vou começar falando do óleo que é o meu amor, eu me lembro muito bem que a Silvana, quando foi na primeira convenção nos Estados Unidos, convenção dela, né? Ela nos contou que um dos cientistas da Doterra, quando ela disse que ele era ateia, o filho dela era ateia, ele falou para ela: usa o Balance. Gente, esse é um óleo indispensável. Eu quero que você anote isso, que você grave, que o Balance não é um óleo para ser usado de vez em quando você for comprar outro. Eu dei para alguém, vou esperar o próximo LRP. Não, o Balance não pode ser interrompido, porque ele é um tratamento. Quando ela falou que esse médico disse isso, eu fiquei curiosa e comecei a pensar, estudar, e não somente estudar, como também fazer o meu laboratório com o meu filho Christian. E realmente, gente, o Balance é um óleo que a gente não pode parar de usar, porque ele tem ação regeneradora cerebral, ele tem ação antiparasitária. Eu vou explicar um pouco a composição do Balance, não vou fazer isso com todos os óleos, senão a aula vai ficar muito extensa. Mas, por exemplo, um dos óleos que compõe o Balance é o Tanaceto Azul, é um poderoso anti-histamínico. Lembra quando eu disse que a maioria dos autistas possui algum tipo de alergia, seja alimentar, seja respiratória? Depois dá uma olhadinha nos exames de sangue do seu filho e você vai ver, a maioria deles possui o eosinófilos altos, que é uma taxa ali no nosso hemograma, que essa taxa ela vai mostrar, pode ser alergias, pode ser parasitas, e geralmente são as duas coisas associadas. Então, o Tanaceto Azul, que é um dos componentes do Balance, ele tem essa ação anti-histamínica. Um dia, uma amiga, ela estava num restaurante comendo frutos do mar e ela começou a ficar empolada. E assim, de uma forma muito intuitiva, ela nem sabia que tinha essa função, ela começou a passar Balance, que era o óleo que ela tinha na bolsa dela, e incrivelmente, rapidamente, as manchas começaram a desaparecer, ela estava até quase fechando a glote. Foi assim uma experiência incrível. Então, o Tanaceto Azul, ele é responsável por essa ação anti-histamínica. Aí você já começa a ver por que é um óleo indispensável que você não pode parar de usar e encarar como um tratamento. Assim como uma pessoa, quando tem diabetes, ela não pode parar de usar os remédios dela, pressão alta, por aí vai. Os nossos filhos não podem parar de usar Balance, porque ele não tem uma ação só para aquele momento. Ele precisa se acalmar, precisa ficar mais equilibrado. Não é só isso, é um efeito a longo prazo. Eu me lembro de uma outra convenção que nós tivemos aqui, não sei se foi conversão, leadership, que trouxeram diversos relatos, tanto do Frank Sense como Balance, ao uso prolongado, depois de anos, o quanto o cérebro dessa pessoa que utilizava ali com frequência como um tratamento, e não só um pronto-socorro, o quanto foi regenerado a longo prazo. Além disso, ele diminui pensamentos obsessivos, essa planta, né, o Tanaceto Azul, ele tem esse poder, diminui inflexibilidade. Também vai o frankincense, composto dentro do Balance. O frankincense, ele tem ação
de regenerar o nosso cérebro, é eficaz para agitação, estados de melancolia, que também é muito comum nos autistas, muitos autistas adultos, adolescentes, que têm aquela dificuldade de se relacionar, de se encaixar, de se enquadrar, que começam a surgir aquelas questões que talvez na infância não apareça, de querer estar ali com os grupos, com os pares, e isso ser mais trabalhoso. Então, a gente precisa dar um suporte. É muito comum pensamentos suicidas em autistas, adolescentes ou adultos, então eles não podem ficar sem frankincense, sem balance. Frankincense já vai dentro do balance. Então, vamos lá. Madeira Ru, poderoso agente anti-estresse, eficaz contra a histeria, aqueles momentos de crises, o balance vai ajudar muito a não ter a crise ou a sair da crise quando está tendo colapsos nervosos também. Também vai o spruce, que é o abeto, relaxa o sistema nervoso, diminui a ansiedade. Também tem camomila azul, que tem um efeito sedativo, traz equilíbrio, eficaz contra a raiva, medo, estimula a produção de leucócitos, olha que incrível, para ajudar a combater infecções e fortalecer o sistema imunológico. Lembra que tem essa questão da maioria dos autistas terem essa dificuldade, né, intestinal, que aí vai comprometer o sistema imune. Então, olha que maravilha, o que a gente tem nas nossas mãos. Além do que, é útil para casos de síndrome do intestino irritável. Nós ainda não temos disponível no Brasil o óleo de camomila azul, só ele. Então, explore o balance para você ter esse efeito. Utiliza não só nos pés, na coluna, nos pulsos, que a gente já conhece, mas utiliza também na região do abdômen, ali pelo umbigo. Passa um pouquinho, faz massagem. Eu pingo um pouquinho na mão do Christian e peço para ele mesmo passar, porque aí ele se massageia e tá ótimo. Outro óleo e eu escolhi para falar com vocês também, que não pode faltar, é o Tinker. Esse é o nosso óleo para ajudar na concentração, mas também não é só isso, ele também tem um efeito a longo prazo de melhorar toda a ação cerebral dos nossos filhos. Ele é composto de vetiver, que é um óleo extremamente aterrador. Existem diversos estudos científicos comprovando a ação do vetiver até mais do que o alecrim, como ser um óleo que realmente age na falta de concentração, ajuda na clareza mental, ajuda a pessoa a se sentir parte desse mundo, a não ficar divagando. Além do vetiver, o hortelã-pimenta, que é muito conhecido por todas nós, ele ajuda a ter clareza mental, melhora a respiração e, consequentemente, a oxigenação cerebral, tem um efeito de prontidão e estado de alerta. A clementina, que é um óleo cítrico, que ajuda na criatividade, aumentar a criatividade, além de elevar o humor, tem uma ação renovadora e revigorante. É um blend muito poderoso, porque ele vai agir justamente nas questões que os nossos filhos têm mais dificuldade. Dificuldade de concentração, oscilação de humor, depressão, ansiedade. Além do alecrim, que é um óleo muito conhecido por ser um óleo poderoso para a concentração, ele tem essa fama de ser o óleo do estudante. Ele ajuda a aumentar a autoconfiança, os nossos filhos precisam muito disso. Além do que, ele tem uma ação poderosa para desinflamar o intestino. Então, além de todos esses lugares, passa também ali no umbigo,
porque além de ser o centro, né, do nosso organismo, também vai chegar ali e trazer um benefício para o nosso intestino. Próximo óleo é o Pisse, da linha emocional. O Pisse ele é composto de vetiver, que eu já falei para vocês, lavanda, que tem ação poderosa para relaxar, uma ação sedativa. Eu gosto de pingar uma gotinha no travesseiro, às vezes se a criança se incomoda um pouco com o cheiro, você pode pingar embaixo, você pode dar um banho na criança antes de dormir e colocar uma gotinha de Pisse em bastante água, também coloca uma gotinha de óleo de coco para diluir. Se você tiver só o lavanda, já que eu estou falando dele, faça isso com lavanda. Também tem o olíbano dentro do Pisse, que ele é muito eficaz para tensão mental. O ilang-ilang, que ajuda no conflito das mudanças de fase, uma das características muito fortes nos autistas, aqueles que têm características mais parecidas com aquele antigo Asperger, é a dificuldade de entender. Não sou mais criança, sou um adolescente, não sou mais um adolescente, sou um adulto, tenho outras responsabilidades, preciso diminuir alguns comportamentos infantilizados. O ilang-ilang, ele trabalha muito bem isso. A sálvia, que é um óleo conhecido como aquele que cura tudo. Olha que interessante. O significado dessa palavra sálvia vem do latim salvar. Então, em muitos estudos, em muitos livros mais antigos, vocês vão encontrar essa descrição sobre a sálvia e ela está dentro do Pisse. Todos esses óleos que eu for falando, vocês podem printar, porque você tem a opção de ter ali no mix, como você também tem a opção de ter esse óleo individual. Além do que, ajuda na clareza mental, diminui pesadelos, aumenta a alegria. A manjerona, que aumenta a confiança, melhora o sono, diminui a ansiedade. E também o hortelã-pimenta, que vocês já conhecem, que ajuda na clareza mental. Outro queridíssimo é o Adaptive, que é um óleo que a maioria das mães teias usam e tem muitos resultados. Ele é composto pelo Wild Orange, que é muito eficaz para pessoas estressadas, pessoas que têm o intestino lento, que têm o sistema digestivo comprometido, para pessoas que têm depressão. Também é composto de lavanda, que ajuda na inquietação, copaíba, que tem uma ação relaxante do sistema nervoso central, hortelã, que também ajuda na clareza mental, já falei sobre ele, e magnólia, que é sedativo, relaxante, antidepressivo, auxilia na prevenção de convulsões, olha que poderoso. O rosemary, né, que é o alecrim, ajuda na fadiga mental, problemas de dopamina, memória e foco. O neroli, que também é um óleo que a gente ainda não tem no Brasil, eu sou doida para ter esse neroli. Quem tem amigos que podem trazer de fora para você, tenha, porque ele é incrível. Mas, enquanto isso, a gente tem o neroli dentro do Adaptive. Ele é eficaz contra convulsões, níveis elevados de cortisol. Muitos autistas ou têm o cortisol extremamente alto ou extremamente baixo, que são as fadigas das adrenais. Nesse caso, você pode usar também o manjericão. Diminui a aflição e a preocupação. Agora eu vou trazer uma dica para cuidar dessa parte, que é o nosso segundo cérebro, o intestino.
O Zengest, ele é um mix da doTERRA também muito poderoso. Ele é eficaz tanto para problemas estomacais como intestinais. Síndrome do intestino irritável, intestino preso, intestino solto demais, dores de estômago, vômitos, azia, indigestão, refluxo. Para crianças que têm refluxo, que volta muito o alimento, vocês podem passar aqui nessa região logo depois do timo. Eu coloquei o Zengest Touch porque é uma forma bem prática, a gente precisa ter ele também, porque aí qualquer questão ele já está ali preparado, fácil, e os maiores, os mais velhos, a gente pode deixar até com eles, aqueles que entendem, para que eles mesmos façam o uso sozinhos. Outro óleo muito poderoso que ele lançou faz pouco tempo, né, no Brasil, e eu sou apaixonada, gente. Eu uso em mim e eu amo. Eu posso dizer que eu gosto dele mais do que o Zengest. Não substitui, mas ele é incrível. Alivia também desconfortos intestinais, contribui para a função do intestino adequada, ajuda na síndrome do intestino irritável. Ele é composto de hortelã-pimenta, hortelã verde. Ele é poderoso para auxiliar a absorção dos nutrientes, também é uma questão muito crítica nos autistas. DDR Prime também é um mix da doTERRA, que ele tem uma ação reparadora do nosso DNA a longo prazo. Todos os mix, eles foram extremamente estudados antes de se transformar em um blend. E a doTERRA só tem fera, né? Só tem uma equipe de médicos, enfim. Então, não é à toa os óleos que estão ali juntos. É realmente para trazer esse resultado que a gente espera e o que ele promete. Auxilia também em convulsões, envelhecimento cerebral, equilíbrio de hormônios, ação antifúngica e antiparasitária e ainda melhora a função intestinal. Vou dar algumas dicas aqui, faz um print de como você usar diariamente. Ao acordar, aplique o Tamer em redor do umbigo, repetir após o café da manhã, almoço e jantar. Caso a criança esteja na escola pela manhã, você pode fazer isso quando ela voltar. Se tiver uma T legal que possa fazer isso para você, vai ser ótimo. Pela manhã também aplicar uma gota de frankincense no VG20, eu já vou mostrar a imagem para vocês. Antes da aula ou terapia, aplicar balance nos pés, coluna, umbigo também, por aquele motivo que eu expliquei para vocês. Após o intervalo da escola, utilizar o Tinker, deixa lá com a T, conversa com ela, porque vai fazer total diferença. Essas semanas eu tive uma experiência de meu filho estudar de manhã, sair de casa às 6:55 e teve uns 3 dias seguidos que eu esqueci de passar o balance, que, como eu falei para vocês, ele é indispensável para os autistas. E aí, beleza. Só que eu fico um pouco tranquila porque a AT passa. Ela já sabe como é, enfim. E aí, ela me mandou umas mensagens contando que ele estava extremamente irritado, desconcentrado, reclamando o tempo todo. E eu falei, poxa, o que aconteceu? Ele estava tão bem, estava tudo certo. Aí eu fiz a pergunta, você passou o balance? Aí ela, nossa, esqueci. Eu falei, eu também. Bingo, é isso. Então, não dá para deixar de usar. É o tratamento contínuo que vai trazer tudo que esses óleos têm de bom para fazer pelos nossos filhos. Ao chegar em casa, coloque no difusor Adaptive Tangerina, porque geralmente a criança volta cheia de sobrecarga sensorial, emocional, então vai ajudar muito se chegar em casa, que é o momento que eles relaxam, e ainda tiver esse benefício da aromaterapia.
Antes das terapias, utilizar o tinker e no difusor, caso a clínica que ele vá, a terapeuta autorize, você coloca ali o balance no difusor. Ao fim do dia, utilize o balance. Antes de dormir, aplique DDR Prime nos pés, umbigo e coluna. Pode ser outros lugares, tá? Eu fiz aqui um resumão só para dar aí uma linha para vocês, para quem ainda não tem um plano de uso diário. E ao deitar, coloque pisse e tangerina no difusor, que é uma combinação muito feita, vai ajudar também. Aqui, ó, nesse pontinho maior, vermelho, é o VG20. Faz um print aí para que vocês apliquem o frankincense. Outras sugestões de óleos é o vetiver. Eu falei dele, né? Mas falei ele dentro do Tinker. Ele é muito poderoso também, e o vetiver, ele tem uma vantagem. Na aromaterapia, os óleos, eles são classificados por notas. E o vetiver, ele tem notas baixas. O que isso significa? Que você pode usar ele puro na pele, porque ele não vai volatilizar, ele não vai evaporar com facilidade. Então, se não tem um blend preparado, se não está diluído, usa o vetiver, que vai ser muito bom. O patchouli eu amo. O Calmer, da linha Kids, Serenity, Douglas Fir, que é um óleo que não é muito falado. Ele é um óleo poderoso para comunicação, é um óleo muito bom para a parte respiratória. Ele também tem ação sedativa, calmante, além do rosa, que é um óleo maravilhoso. Gente. Indo aqui. Como ter todos os óleos que o meu filho precisa? Bom, a doTERRA, ela tem um programa de fidelidade chamado LRP. Eu vou explicar para vocês. Se você ainda não é inscrita no LRP, comece o mais rápido possível, porque é a forma mais fácil de você ter todos os óleos que o seu filho precisa, economizando e trocando esses pontos que essa compra vai gerar. Bom, o programa de fidelidade da doTERRA, ele dá créditos para troca por produtos por pedidos mensais que são feitos através deste modelo, do LRP. Você pode configurar ali no seu mydoterra.com, tem um íconezinho, criar um modelo de LRP. Esse LRP, ele pode ser totalmente mudado. Então, se você ativou ele no dia 1º, mas no mês que vem você só quer ativar no dia 15, não tem problema. Como participante do LRP, os membros começam a acumular créditos para troca de produtos imediatamente. Na verdade, acumula pontos, acumula créditos imediatamente a partir do momento que você começa a fazer essa compra. E estes podem ser resgatados para a compra de outros produtos. Não sei se ficou confuso, porque aqui está falando imediatamente, mas assim que você começa a participar desse programa, as suas compras vão gerar pontos, e eu vou te falar como isso deve ser feito. O volume pessoal, que é o PV, é um valor denominado, atribuído ao produto pela doTERRA. O volume total de um pedido de fidelidade determina os benefícios recebidos. Então, de 1 a 49 pontos, essa pessoa, esse cliente, ele está ativo, mas ele não recebe recompensa por isso. De 50 pontos ou mais, ele recebe pontos de fidelidade que aumenta ao longo do tempo. 125 pontos ou mais, recebe o produto do mês,
inteiramente grátis. Nessa tabelinha dá para entender melhor. Nos primeiros 3 meses, você recebe 10% da sua compra em pontos. De 4 a 6 meses, você recebe 15% de pontos de tudo aquilo que você comprar. De 7 a 9 meses, 20, de 10 a 12, 25, e a partir de 13 meses, 30%. É muito vantajoso, porque tem meses, por exemplo, esse mês, que a gente tem a recompensa de comprar 200 pontos e ganhar um óleo, já vou falar sobre ele. No próximo mês, quem já atingiu essa porcentagem de 30% vai receber 60 pontos de volta. 60 pontos de volta, você pega um Balance, você pega um Adaptive, um Peace, é muito bom. Eu fiz aqui algumas sugestões para vocês que ainda não fizeram o seu LRP, ou você que fez um pedido menor e ainda quer adquirir, quer ganhar o Salubelle. Você pode colocar no seu carrinho o Vetiver, o Peace, o Serenity, o Zengest, o Balance, o Tinker, o Tamer. Essa compra ela vai chegar a esses pontos para que você tenha o Salubelle. O que mais? São os óleos que eu falei aqui. Kit Kids também é uma segunda sugestão, junto com o Vetiver, DDR Prime, Adaptive, Balance e Peace. Já dá um print aí. Aqui. Essas são as promoções, né? Ativando o seu LRP ainda nesse mês de setembro. Você vai, se for acima de 200 pontos, você vai ganhar um Salubelle. Se for 250 pontos, um Salubelle e um Gerânio. 300 pontos, Salubelle, Gerânio e o kit Yoga. Maravilhoso, né? E o gerânio, pessoal, ele não é só para as mulheres. Eu gosto muito de combinar gerânio patchouli para o Christian, ele fica muito bem, muito tranquilo. Faz tempo que eu não faço essa combinação, mas é muito boa, tanto no difusor como diluído e fazendo uso tópico. Os benefícios do Salubelle: reduz cicatrizes, combate e clareia manchas e rugas, reduz a aparência de estrias, revitaliza a pele, estimula a produção de colágeno, rejuvenesce a pele, atenua as marcas de expressões, melhora a visão, eleva o humor e, no caso dos autistas, é um blend poderoso para regeneração cerebral. Ele é composto de rosa, mirra, lavanda, helichrysum, frankincense, sândalo havaiano. Essa é uma excelente oportunidade de você passar a usar o Salubelle no seu filho também. O que você pode fazer? Faz um outro roll-on e dilui. Usa um pouco para você, para sua pele, porque as mães teias precisam se cuidar também, e você vai estar cuidando da parte externa e interna automaticamente, porque você vai inalar esses óleos poderosos, e com outro rolãozinho você usa no seu filho. Além disso, esse mês Fashion, ele está com 10% de desconto, uma ótima oportunidade de ter esse óleo que é extremamente poderoso para melhorar a libido, para equilibrar a testosterona, para diminuir depressão, ansiedade, etc. É isso, gente. Muito obrigada. Vou lançar um desafio agora. Quem adquirir esses óleos, alguns desses óleos que eu falei aqui nessa aula, e me enviar o comprovante até o final desse mês, as 5 primeiras pessoas que fizerem isso, eu vou sortear entre elas um livro meu, Este Lugar Também é Meu,
que, como eu falei, fala sobre a inclusão dos autistas em todos os lugares, na escola, na família, nas igrejas, nos hospitais, nos espaços de lazer e etc. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Má. Foi ótimo, amei aí o sorteio. Achei maravilhosa a sua ideia, já vou querer concorrer, viu? Que bom. Eu sou suspeitíssima para falar do Balance também, e recentemente eu tenho usado Balance com vetiver nas duas crianças antes de dormir. Assim, eu faço massagem, passo na sola dos pés, passo no peito, passo na nuca, e eles têm capotado. E Balance aqui, se eu não tiver uns 4 frascos fechados aqui no meu estoque, já me dá um desespero, sabe? Porque é um óleo que vai aqui que nem água. Eu também faço isso, eu não deixo faltar. Todo meu LRP tem Balance, porque Balance é um tratamento, gente, não pode faltar. O vetiver também é maravilhoso, é que o vetiver ele acaba durando mais, mas não pode faltar Balance. O meu vetiver estava num finzinho, eu falei, putz, eu não vou nem conseguir tirar essas gotas daqui de dentro, porque ele é super viscoso, né, bem espesso. Daí eu joguei metade do frasquinho do Balance dentro do finalzinho do vetiver, e é esse que eu estou usando. O meu Balance chega na metade, eu já misturo ele com alguma coisa, e daí vou fazendo ali meus blends. Mas Balance é um óleo que está sempre na minha bolsa, está aqui em casa, está fechadinho no meu estoque, não e pode sem contar faltar. que ele já é diluído, né? Muito prático. Para mandar para a escola é ótimo, porque deixa ali na mochila, já está pronto para usar e acabou. Exato, maravilhoso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Só elogios, Má. Má, acho que eu vou pedir para você parar o seu compartilhamento de tela. James, boa noite. Tá postos aí? Sim. Eu já te coloquei como co-anfitrião. Você já pode iniciar o seu compartilhamento de tela. Certinho. Já está aparecendo aqui para mim. Pode iniciar, então. Eu vou aqui, vou dar um mute no meu microfone. Eu estou aqui, qualquer coisa você me chama, tá bom? Ok. Obrigado. Gente, ó, vamos falar hoje sobre Elite em 6 semanas. Mas quem é James? James é o marido da Lília, né? Nós somos Silver do Terra, e é uma honra poder trabalhar nesta empresa. Quero começar agradecendo, né, primeiro a Deus por ter colocado esses óleos, né, essenciais na terra. Agradecer a minha esposa de ter acreditado, né, nesta empresa. Agradecer a Yuri, Ketana, o Ed, que nos apresentaram esse produto, né? E agradecer a do Terra, né? Porque a do Terra está fazendo um trabalho maravilhoso. Obrigado, Ed. Obrigado, Yuri. Né? Isso aí, em 2020, nós batemos Silver e eles fizeram questão de ir lá conosco, nos presentear. Valeu. Agora, Elite em 6 semanas, né? Por que 6 semanas? Qual é o padrão para se chegar em Elite? Em quanto tempo a pessoa chega em Elite? Segundo o manual do Terra, né?
nós temos 3 meses fazendo o trabalho direitinho para chegar em elite. Então, nós temos aqui, ó, em 3 meses, normal, se chega em elite. Só que o que a gente vai ensinar é chegar em elite em 6 semanas. Como fazer isso? Seguinte, nós começamos a trabalhar na Aduterra em outubro de 2019. Em fevereiro de 2020, nós já éramos elite. Nós levamos realmente a média que a Aduterra disse, de 3 a 4 meses para chegar em elite. E nós chegamos a Silver em dezembro, ou seja, 1 ano e 2 meses. Voltando aqui na tela, a gente pode ver que 1 ano e 2 meses, o Silver, a Aduterra diz que são 1 ano e 6 meses. Ou seja, é uma média, né? Isso é uma média. Então, se a gente pode adiantar essa média, como é que a gente faz isso? A gente faz isso através das atividades essenciais para o sucesso. Nós não podemos parar o nosso negócio. Essas atividades são classe de introdução aos óleos essenciais, treinamento básico de negócios, como fazer as consultorias, classe de educação... Desculpa te interromper, a gente está no primeiro slide ainda. Eu acho que não está passando aqui para a gente. Não está passando? Então, deixa eu parar aqui. Mostra aí. Agora foi, né? Agora foi. Tá bom. Então, aí tem a Yuri, o Ed, né, quando nós viramos Silver, em 2020. Obrigado, Yuri e Ed. Aqui mostrando o Elite, que é a base para a gente subir, né, a carreira do Terra, o plano de negócio do Terra. O Elite é o início, e normalmente se chega a Elite em 3 meses. Segundo o plano de negócio da Aduterra, se chega em Elite em 3 meses. Em Silver se chega em 18 meses. E assim sucessivamente. Então, isso aqui é um plano, tá? Tem no Guia Construa, você pode ir lá no Guia Construa e acompanhar esses planos, ok? Aqui eu mostrei ainda há pouco, né, que vocês não viram, que nós chegamos em Elite em fevereiro de 2020 e entramos em outubro. Ou seja, 3, 4 meses nós chegamos em Elite numa época que não aceitava cartão, parcelamento de cartão e nem boleto. Mas foi melhorando cada vez mais. Hoje a gente tem um sistema na Aduterra, assim, perfeito para o nosso Brasil. E nós chegamos em dezembro de 2020 a Silver. E como é que é o ganho, né, do Silver, do Elite, do Executivo? Então, nesta tela aqui, mostra o crescimento do Executivo, do Elite, do Premier e do Silver, né? Não sei se vai dar para todo mundo ver, né, que tudinho, mas o importante nosso aqui é o Elite, tá? E o que a gente precisa fazer, tá, para trabalhar esse Elite em 6 semanas? Primeiro, precisamos de 7 atividades essenciais para o sucesso. Essas 7 atividades, elas são a classe de introdução aos óleos essenciais, a gente não pode deixar nunca de fazer classe. Treinamento básico de negócio, que é como nós estamos fazendo agora. Temos que saber fazer a consultoria de bem-estar, a classe de educação continuada, chamadas para o time, sessões de estratégia com os líderes chaves e contratando e fazendo acompanhamento. Isso aqui é o básico. E como é que a gente faz isso? Um cronograma. Neste cronograma, a gente consegue definir por semana, por exemplo, 20 horas de trabalho. Eu vou trabalhar 20 horas por semana para alcançar meu objetivo.
E vou fazer o seguinte, fazendo isto toda semana, por 12 meses, é a maneira mais garantida de chegar a diamante em 12 meses. Olha lá, se você consegue chegar à elite em 6 semanas, você vai conseguir chegar a diamante em 12 meses. Se você está tentando ser diamante, siga este calendário consistentemente. Comprometa-se a fazer seriamente e seus resultados serão sérios. Por exemplo, está vendo esse bolo? Quem consegue fazer um bolo pudim? Um bolo pudim parece algo complicado, mas se você tiver uma receita, você faz. Se você tiver uma receita, você faz. Coloque os ingredientes, segue passo a passo e você vai conseguir fazer um bolo pudim. No início pode não sair perfeito, mas a cada dia você tentando, você vai chegando à perfeição. Eu já consigo fazer o meu bem gostoso. E vamos ver a classe, né? A introdução aos óleos essenciais. Por que é tão importante seguir esse passo a passo? A classe, toda semana você tem que fazer. E detalhe, você tem que ter a classe no mesmo horário, no mesmo dia, de preferência no mesmo local. Toda semana fazendo classe. Toda semana fazendo classe. Para quê? Isto aumenta a velocidade de duplicação, porque qualquer um que deseja trazer um convidado para a classe sabe exatamente quando e onde será a próxima classe de óleos. Isso é fantástico, você está conversando com alguém e diz, olha, segunda-feira, às 20 horas, tem uma classe. Quinta-feira, às 19 horas, tem uma classe. Qual o dia é melhor para você? Então, você tem que ter esse jogo de cintura para convidar para uma classe. É o ponto inicial para as pessoas conhecerem os óleos essenciais. Depois de um tempo, você terá centenas de pessoas duplicando a mesma classe, toda semana com milhares de novos cadastrados. Por quê? Porque o segredo do sucesso é duplicar. Nós precisamos sempre duplicar. Se você faz classe, aquela pessoa que está entrando vai imitar você, também vai fazer classe. Tá? Quando tiver uma semana com pouca ou nenhuma pessoa, mantenha fazendo, seja consistente. Isto valerá a pena. Eu já vi o Tiago fazer classe, às vezes tinha poucas pessoas, mas ele com todo entusiasmo e fazendo e indo. Eu vi a Yuri também, digo, poxa, mas não tem quase ninguém. Mas esse é o segredo, é fazer toda semana, tendo ou não tendo. Nós tínhamos esse hábito presencialmente. Às vezes a gente levava 4, 5, 6 pessoas para fazer classe, mas às vezes era uma só e se fazia a mesma classe. Esta classe semanal é fundamental para a duplicação em massa. Acredite nisso. E o treinamento básico de negócio? Algo em torno de 20 minutos. Isso acontece diretamente após a classe de óleos, toda semana. É igual como nós estamos fazendo aqui. Teve produto, depois tem negócio. Tem produto e negócio. Precisa acontecer logo após a classe de óleos, porque as pessoas já estão lá no local. Isso dá a elas exposição adicional. É mais fácil, né? Você já está com o público ali querendo assistir o negócio da Aduterra. E o que é que você vai fazer? Você vai falar sobre 3 assuntos. Construindo uma pipeline, que é a adutora, um plano de compensação simplificado e trazer alguém para contar uma história de sucesso. Simples assim. Ou seja, não precisa inventar muita coisa. Já está pronto. A Aduterra já entrega todo esse material para a gente. E, lógico, você também vai ter que dar consultoria, né? A consultoria do novo cadastrado é essencial para o negócio. Isso nós estamos seguindo o treinamento da Alice, né? Um treinamento de uma Triple Diamond, que no mundo inteiro está dando certo. E como é que funciona? Marque uma visita sempre que uma pessoa comprar óleos e de uma classe de óleo. Cada visita deve ter uma duração de 45 a 60 minutos. Pode ser aonde?
na residência da pessoa de preferência. E a meta dessa visita de bem-estar é que cada novo cadastrado faça o quê? LRP, e que frequente a aula de educação continuada. Precisa educar as pessoas a assistir às aulas de educação continuada. Vocês viram como hoje foi maravilhosa a aula. E a educação continuada, 1 hora de produto, 1 hora de negócio. 80% dos nossos ganhos são de compradores regulares. Se não apoiarmos as pessoas que só usam o produto, nós estamos jogando fora grande parte do nosso negócio. O propósito da educação continuada é que, no final desta experiência, eles tenham se apaixonado pelo menos por 5 produtos e que eles nunca mais parem de comprar eles pelo resto da sua vida. Foi o que aconteceu hoje, né? Vocês viram os produtos, viram o balance, e todos já estão aí querendo pedir o balance, e é assim que acontece. Os olhos são apaixonantes. Agora, é muito mais efetivo pessoalmente, porque as pessoas têm uma experiência pessoal de estar lá e irão prestar muito mais atenção. Se for online, então use 30 minutos de produtos, 30 minutos de negócio, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. E na educação continuada, né, na série de educação de produto, a gente faz rodízio. A cada 8 semanas vai fazendo rodízio. Ou seja, óleo essencial, o poder por trás da saúde, ILLV nutrientes, estilo de vida saudável, equilíbrio do corpo com a técnica aromatouch, cuidados com a pele, ciência dos óleos essenciais, gerenciamento de dores. Quer dizer, nós temos vários assuntos para fazer rodada de produtos. E de negócio, iniciando, faça uma lista, amostras de óleos, convidando para a classe, tudo isso aqui está dentro do método Alice. Tá? Plano de compensação, como ensinar uma classe de óleos essenciais, elite em 6 semanas, que é o que nós estamos fazendo aqui. Dica de educação do negócio. Toda a classe de educação continuada inclui educação no LRP. Vê que ainda há pouco a Marcela falou da LRP, é importante falar da LRP. E no mundo inteiro, o sábado é o dia ideal, não significa que você vai ter que fazer no sábado. E sempre é bom colocar o lanchezinho se for presencial. Tá? E chamada para o time. Isso aqui geralmente é feito pelo Daimon. Tá? Ele faz a chamada para o time, essa chamada funciona melhor segunda noite, no início da semana. É importante que ninguém seja deixado para trás. E como é que ele faz isso? Ele dá boa-vinda, um treinamento de produto, vai treinar alguma habilidade específica de negócio. É só uma chamada básica, tá? Fazendo reconhecimento, dando alguns testemunhos e fazendo algumas promoções, tá? E detalhe, a sessão estratégica com líderes chaves. Muito importante você conhecer seus líderes e não deixar os seus líderes muito soltos, ou seja, tem que chamar para uma reunião, de preferência às segunda-feiras. Você tem que chamar seus líderes, reconecte, faça pergunta para descobrir o que eles estão planejando, revise as metas, as suas prioridades, ações e itens da semana passada, faça um plano de ação para a próxima semana. Coloque estas tarefas do plano de ação para a próxima semana e lembrete importante, ou seja, converse com seus líderes, converse toda semana, converse com os líderes. Eles se sentem valorizados e eles vão confiar em você. E contatar e acompanhar. 4 horas por semana é suficiente. Ou seja, você vai... qualquer um que você fala, né, ou acompanhamento que ainda não é cadastrado quando terra, você vai ter que contactar, vai ter que acompanhar diferentes horários, vai ter que ligar. E, detalhe, um dos objetivos seu é procurar líderes. Tá? Então, você está conhecendo pessoas, e essas pessoas que você conhece, você vai precisar de líderes para poder fazer o negócio, e todos os líderes que você imaginar, multiplica por 4 a tua necessidade. Ah, eu quero 3, procura 12. Tá? Quanto mais líderes você procurar, melhor o teu negócio vai andar. E detalhe, vamos lá, resumo de horas para ter um sucesso semanal.
resumindo o que nós vimos aqui, vamos precisar fazer classe toda semana, treinamento básico de negócio, temos que fazer consulta de bem-estar, classe de educação continuada, chamada para o time, sessão de estratégia com os líderes e contatando e fazendo acompanhamento. Toda semana. Toda semana. Tá? Então, isso daqui é durante as 6 semanas, tá, que a gente quer alcançar ou ensinar pessoas a alcançar elite em 6 semanas. É isso daqui. Na realidade, isso aqui é um chama para você se habituar a fazer isso e conseguir chegar a diamante mais rápido. E para isso existe um cronograma. Tá? Tem um PDF, tá? Dentro dessa apostila, a gente pode mandar para vocês, que tem todo esse material, okay? Para você acompanhar, para você ver mais ou menos como é o seu cronograma. Tá? Ou seja, o que é a pedra angular, né? A gente vai verificar que a pedra angular, ou a pedra fundamental, é derivada da primeira pedra colocada na construção de uma fundação de alvenaria. Importante, pois todas as outras pedras são colocadas em referência a esta pedra, determinando assim a posição de toda a estrutura. A gente, quando começa o negócio do terra, a gente tem que imaginar qual a base a gente quer ter. É igual a receita de bolo. Você vai fazer uma receita vendo o produto e fazendo de qualquer jeito, ou seguindo uma receita, seguindo aquilo que dá certo. É melhor seguir aquilo que dá certo. Tá? A fundação é a parte mais importante do negócio. E existem os rankings, né, que eu mostrei lá no início. E o ranking de elite é um ranking importantíssimo. Você precisa ser, ou já ter passado por elite, ou alcançar esse ranking. Tá? Por quê? Porque a gente vai fazer o seguinte, ó, o elite ele precisa de 3.000 pontos. Primeiro passo é saber o que é o elite, 3.000 pontos. O silver precisa de 3 elite, ou seja, ele precisa de 9.000 pontos. 3 elites. E o Platinum precisa de 3 Silver. Só que o Silver são 3 elites. Então, o Platinum, na realidade, precisa de 9 elites. Então, temos que pensar no Elite. O Diamond precisa de 4 Silver. Mas cada Silver precisa de 3 elites. Então, o Diamond, na realidade, precisa de quê? De 12 elites. Né? E o Presidencial Diamond também precisa de elite? Precisa de elite. Quantos? 54 elites. Então, o elite é importantíssimo. Pessoas que façam 3.000 pontos. 3.000 pontos. Dá para fazer? Dá. Então, vamos ver como aqui. Iniciando a semana do seu negócio. Sistema para se tornar elite em 6 semanas. Ajude 3 de seus líderes a se tornar elite. E ensine seus líderes a ensinar outros. Esse é o método do Terra, sempre, né? Então, vamos ver passo a passo. Agende a semana de lançamento, faça uma lista de 100 pessoas, agende 4 aulas em uma semana e garanta uma boa frequência. Convide outros a serem anfitriões para outras aulas. Como é que você vai escolher esta semana que você vai começar? Pensa nessa semana com 2 a 8 semanas de antecedência. Quanto mais demora, menos chance de fazer. Então, tem que ser rápido. Objetos em movimento ficam se movimentando. Você quer construir um negócio de sucesso ou não? Né? Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer uma lista e vai enviar amostra para 100 ou mais pessoas. E você vai avaliar as pessoas baseadas em 7 critérios. Tá? Lembrando que isso aqui é o método Alice. Sexo feminino, idade entre 30 e 55 anos, que precisa ganhar dinheiro, tem influência, interesse em assuntos naturais, que seja empreendedora e que o companheiro apoie. Tendo esses 7 itens, é mais fácil a pessoa se interessar pelos olhos. Ah, mas se não tiver os 7, não tem problema, você vai somar os pontos. Então, você vai priorizar as pessoas na lista
com maior pontuação nas 7 categorias e vai escolher as 20 melhores classificadas e as 5 com quem adoraria trabalhar. Lembre, apenas uma amostra por pessoa. Que amostra é essa? No método ALICE, que você pode pegar o PDF depois, ensina como pegar o óleo, quais óleos escolher, como colocar no vidrozinho e dá de brinde, né? Então, você vai dar apenas uma amostra por pessoa. E como é que você vai fazer? Começa com uma amostra de baixo custo, por pessoa, por exemplo, cítricos, e dê uma amostra por apenas uma das preocupações que a pessoa tenha. E o que você vai fazer para garantir uma boa frequência? Você vai fazer o método dos 5 contatos, ou seja, começar com 100 pessoas. Todas as pessoas, primeiro contato, você vai oferecer uma amostra. Segundo contato, você vai acompanhar a entrega da amostra. Recebeu mesmo? Está com você? Bacana. Terceiro, 2 dias depois que ela recebeu aquela amostra, você vai ligar. Você vai ligar e vai perguntar direitinho o que ela usou, se ela gostou, e já vai convidar para uma classe. Usou? Está usando? Convida para uma classe. Convidou para a classe? 2 dias antes você vai ligar para relembrar ela desta classe. E quinto, no dia da classe, 2 horas antes do evento, você vai ligar para ela e vai dizer: estou muito feliz que você vem e tem uma surpresa para você. Gente, esse é um método que está sendo usado no mundo inteiro, tá? As pessoas gostam de serem lembradas. E a média do resultado no mundo deste método é assim: de mais de 100 pessoas, 20 amostras por classe, convide 10 por classe, geralmente 8 comparecem, 6 vão se cadastrar, 4 vão fazer LRP e 2 vão aprender a fazer classe, vão agendar sua própria classe. Isso está dando certo, isso é bom demais. E o que é que a gente... na semana do lançamento, 4 classes, lembra? Você vai fazer 4 classes. Dê as opções para a pessoa escolher. Quanto mais dias você tiver, mais fácil para a pessoa escolher. Ou de manhã, ou à tarde, ou no sábado, ou à noite. Verifica os dias melhor que você tem disponibilidade. Você tem garantia de ter mais sucesso. E os líderes aprendem a ensinar uma classe em uma semana. Agende classe a partir das classes. Olha só, planeje classes futuras no seu calendário e dê um presente. Esse chaveirinho, eu acho que a do Terra não deve ter aqui. Eu vi um parecido com esse lá na sede. Eu fui querer comprar e não tinha mais, né? Mas é sempre bom, quando você tiver um anfitrião, você dá um prêmio, dá um brinde, né? O anfitrião gosta e os convidados também. Agende para ser elite 6 semanas. O ideal é preparar 1 ou 2 semanas antes, como nós já vimos. Agende 2 classes por semana, depois da segunda semana, que será da preparação. Precisa de tempo para dar amostras. E essa é a média, né, da primeira semana, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta e da sexta. São classes, classes e classes. Aí, na semana de preparação 1, você vai... fazer a sua lista de 100 nomes, vai ter os convites e vai entregar as amostras. Na semana de preparação 2, você também vai entregar convite e fazer as amostras, entregar as amostras. As amostras são importantíssimas. E você vai começar agora a fazer os seus treinamentos. Na semana 1, fica um treinamento de aula de introdução aos olhos, e fica o contato e ligando para saber se gostaram. Já na outra semana, você já vai fazer consulta de bem-estar, que é importantíssimo. Se você não sabe fazer consulta de bem-estar, nos procure, tá? Porque é necessário cada um saber fazer a consulta de bem-estar. Na terceira semana, já tem a educação continuada, ou seja, já é negócio, a pessoa já está conhecendo a do Terra, então já precisa ter aula também de negócio. E o negócio vai mudando a cada semana.
tá? Então, esse é o método que está dando certo, é o método que eu chamo método de receita, né? Receita de bolo. Por quê? Porque você não está perdido. Você pega um método que funciona e aplica. Em 6 semanas, você vai ter novos membros no seu time, vai ter novos consultores treinados, vocês vão ganhar bônus do quê? De início rápido, que é um bônus fantástico. Você estará preparado para ter um negócio de sucesso, com classes futuras agendadas, vão manter seu negócio andando e você vai duplicar, ensinando os outros a fazerem a mesma coisa. Tá? Então, você já sabe como construir uma base sólida, você já sabe como ser elite, ajudar seus líderes a tornarem-se elite, ensinar seus líderes a ajudar os outros a ser elite e duplicar, tá? E fazer o que você ama é a pedra fundamental de ter abundância em sua vida. E eu confesso que trabalhar com do Terra é muito prazeroso. A gente faz aquilo que gosta, ajudar pessoas e levar saúde e bem-estar para quem precisa. Obrigado. Arrasou, James, parabéns, foi incrível sua aula, super didática, e essa agenda, ela funciona, né? Não é à toa que a Alice é triplo diamante, ela tá aí para mostrar para a gente o caminho das pedras, e é isso, basta ter a visão e aplicar tudo isso que ela fala, né? Ninguém está falando que é fácil fazer isso, mas a gente precisa tomar a decisão, né? E partir para a ação. A Yuri escreveu aí nos comentários, ação. É isso que a gente precisa fazer. Eu acho que muitas vezes a gente fica nessa de, eu preciso estudar mais, ou eu preciso treinar mais. Não, faz, né? A gente precisa fazer. E é só fazendo que a gente aprende, né? A gente vai, cada apresentação fica um pouquinho melhor, e é isso, foi incrível. Obrigada. E estamos à disposição para, individualmente, as pessoas precisando tirar dúvidas, podem me procurar, que a gente está aqui para ajudar. Sim, com certeza. O time todo é muito acessível, né? E isso é muito bom, que a gente possa contar aí com todo mundo. E quem tiver alguma pergunta, fica à vontade aí para fazer. Foi demais mesmo, só elogios. Então, qualquer coisa, a gente se fala no grupo, no particular, tá todo mundo à disposição. Obrigada, viu, James? Obrigada, pessoal. Boa noite. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado.